do Senhor? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Agora, a gente ficou meio rouco, irmão. Ontem a gente foi ali no mistério e aí eu disse para o companheiro, nós vamos orar só cochichando. Aí, quando chegou lá na hora, os irmãos começaram a se alegrar. E aí eu também comecei a orar meio alto e minha garganta ficou um pouco irritada. Mas nós vamos aqui dentro do nosso tempo fazer uso da palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, para a glória do Senhor Jesus. Eu ia trazer uma palavra em Atos dos Apóstolos, mas no retiro será o tema, no capítulo 2. Então os irmãos melhor deixar para o retiro. Capítulo 2, versículo de número 8, para a glória do Senhor. Vamos ler só o versículo 8 em nome de Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Fico muito alegre por essa oportunidade. Era para nós estarmos aqui na sexta-feira retrasada, mas aí choveu, na campanha, e não deu certo para nós virmos. E aí a gente marcou e graças a Deus nós estamos aqui hoje. E eu fico muito alegre de ver a nossa irmã Maria, a irmã Dora, ela passou um tempo se congregando ali conosco, estava sobre os cuidados quando nós estávamos dirigindo uma congregação, e ela está aqui firme e forte na presença de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e aqui nessa congregação, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu, quando olho para essa bateria e essas guitarras, a pessoa que me vem à mente é a pessoa do irmão Valdeci. Foi uma pessoa que, quando a gente recorda dele, a gente até se emociona, pelo homem que ele foi. Não está mais conosco aqui fisicamente, mas foi uma pessoa que a gente teve uma grande consideração por ele, e aquele rapazinho é filho do irmão Valdeci. Aleluia, Jesus. Da famosa banda Sião Celeste, Tivemos bons momentos ali quando ele ia cantar com a sua família. Que Deus o tenha em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para a palavra, A palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para este livro, quando nós olhamos para a história do profeta Daniel, aleluia, é necessário que nós venhamos a recordar e relembrar o período em que Daniel ele estava vivendo para a glória do Senhor. Obrigado, Deus. Quando nós olhamos para a história deste povo chamado Nação de Israel, é necessário saber e nós voltarmos um pouco no tempo, quando a nação de Israel ela viveu no período dos juízes. A Bíblia nos relata que cerca de 12 juízes eles governaram a nação de Israel. E a Bíblia nos narra no próprio livro dos Juízes que a nação de Israel, eles observaram e viram que os demais povos eram dominados por reis. E o povo pediu que o Senhor mandasse um rei para Israel, pois eles não queriam mais ser governados pelos juízes. E a Bíblia vai nos narrar
Deus assim, Ele concedeu a vontade do povo, e como é do conhecimento dos bons leitores da Bíblia, que naquele período, aleluia, a palavra de Deus nos diz que Saul se levanta como rei de Israel. A Bíblia vai nos narrar que no período de 40 anos, Saul governou a nação de Israel. A Bíblia também vai nos informar que passado este período de 40 anos, a nação de Israel passara agora a ser governada pelo homem chamado Davi. Passado mais 40 anos, a nação de Israel agora, ela foi governada pelo rei chamado Salomão. Como é de conhecimento de toda a igreja, Salomão teve o seu ministério baseado na riqueza. Foi o período em que a nação de Israel foi a nação mais próspera de todo o planeta chamado Terra. Após, aleluia, a morte de Salomão, a Bíblia vai nos relatar que Roboão, seu filho, começa a governar a nação de Israel. E nós entendemos que neste período, quando Jeroboão, ele se levanta, louvado seja o nome do Senhor, e agora a nação de Israel, ela passa a ser dividida. Para os bons leitores da Bíblia, nós sabemos, querido, que 10 tribos seguiram a Jeroboão, e 2 tribos, irmão Anderson, seguiram o rei Roboão. Israel agora estava fragilizado, a nação de Israel estava agora dividida. Ficou fácil para os inimigos atacar a nação de Israel e poder subjugar aquele povo. Nós observamos, meus queridos, que a divisão nunca foi boa para a igreja do Senhor. A divisão nunca foi boa dentro de um lar. A divisão, ela nunca foi boa dentro de um grupo social ou dentro de um grupo eclesiástico. A divisão, ela traz sérias consequências para qualquer tipo de sociedade. E quando nós olhamos a história, a Bíblia vai nos narrar que a nação, aleluia, de Israel, conhecida como Reino do Norte, tinha como a sua capital a cidade de Samaria. Samaria, meus queridos, era a capital do Reino do Norte, e a capital do Reino do Sul era a cidade de Jerusalém. Para os bons entendedores da Bíblia, a Bíblia vai nos narrar que os assírios e moedes invadiram o Reino do Norte, levaram cativo o Reino do Norte para a cidade de Nínive. Queridos e amados, o Reino do Norte agora estava sendo subjugado pelos assírios, e a capital, aleluia, do Reino do Sul, cuja era Jerusalém. Jerusalém agora, meus queridos, estava sendo, aleluia, aleluia, uma cidade que os profetas estavam profetizando nela, dizendo: Jerusalém, arrepende-te dos teus pecados, senão vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Os sacerdotes de Jerusalém, os reis de Jerusalém, querido, eles não deram crédito para a mensagem dos profetas, e de como é de conhecimento
A diferença está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 1 ainda, louvado seja o nome do Senhor. E eu não estou preocupado se crente vai gritar, se vai pular. Eu não estou preocupado se crente vai arrepiar, porque o pregador, irmão, ele fica preocupado com essas coisas. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Irmão, eu não sou de descer lá embaixo, eu não sou de empurrar ninguém.
Quem